Olha, sem foro privilegiado, esse ex-deputado, que também foi assessor de Temer, está aí, exposto, né? Correndo com a sua malinha. Alexandre Garcia, bom dia. Pressão sobre um aliado do presidente é mais um problema para o governo Temer administrar, né? Bom dia para você. Mais um problema, né? São tantos os problemas que emergem todos os dias que dá para pensar que os novos problemas fazem esquecer os velhos problemas e que, sendo esquecidos, ficam solucionados, porque numa crise política entra muito essa fogueira de personalismos. Bom, Serralho volta à Câmara sem ter falado com o presidente sobre a saída dele no Ministério da Justiça, nem entrada no Ministério da Transparência, que ele recusou. Nós ouvimos aí na reportagem. E o homem da mala se converte em mala sem alça e sem foro. Significativamente, estão vagos o Ministério da Transparência e cadeiras na Comissão de Ética do Senado. Transparência e ética não parecem muito atrativos. Temer, no inquérito da delação do Joesley, em que vai ser interrogado por escrito, não conseguiu se separar de Rocha Loures, mas se separou de Aécio, que já responde por 6 investigações e agora aparece num telefonema de abril com o diretor da Polícia Federal, insistindo num encontro pessoal sobre previdência. Como se sabe, a Polícia Federal tem muitos interesses na reforma da Previdência. E Renan resistiu ao desejo de tirá-lo da liderança do PMDB depois de recuar em relação ao governo e às reformas. E tem razão ao dizer que ajuda mais quem critica. E criaram no Senado uma CPI para investigar JBS e JIF, como se a Polícia Federal e o Ministério Público já não estivessem fazendo isso, certamente com mais eficácia e menos refletores. É muito acontecimento para um dia só, num momento em que o Congresso não pode esquecer do que é essencial para o país e para 13 milhões de desempregados. Não importa o nome da pessoa ou do partido que esteja no poder. O que importa são as reformas essenciais. São como uma locomotiva que pode puxar os vagões desengonçados, seja quem for o cuidador dos trilhos. Chico e Ana. Obrigada, Alexandre. Vamos falar agora do depoimento do presidente da República à Polícia Federal. O ministro Edson Fachin do Supremo deu 24 horas para o presidente Michel Temer responder por escrito as perguntas da polícia. A defesa de Temer disse que ele não quer responder sobre as gravações, aquelas conversas gravadas com o dono da JBS nos porões do Palácio do Jaburu. Fábio William, bom dia para você. O presidente quer falar só depois do resultado da perícia daquela gravação, né? Oi, Chico, Ana, muito bom dia para todo mundo. A defesa do presidente questiona essa gravação e quer saber se houve ou não edição. Só que a Polícia Federal não diz quando o resultado dessa perícia vai sair. Também não há uma data, ou pelo menos a polícia não diz, quando vai enviar as perguntas para Michel Temer. O presidente Michel Temer passou boa parte da noite reunido com advogados no Palácio do Planalto. O assunto, a nova estratégia do governo para a defesa no Supremo Tribunal Federal, diante da decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizou que o presidente seja ouvido no inquérito em que ele é investigado por suspeita de corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa. Temer vai responder a perguntas por escrito. Assim que receber os questionamentos, o presidente terá 24 horas para responder. A defesa do presidente vai pedir nesta quarta-feira ao ministro Fachin para que Michel Temer não seja obrigado a responder perguntas específicas sobre o conteúdo da gravação feita pelo empresário Joesley Batista até que a Polícia Federal conclua a perícia nos áudios e divulgue um laudo oficial. Joesley Batista gravou uma conversa que teve com o presidente Michel Temer em março no Palácio do Jaburu e entregou os áudios ao Ministério Público. A defesa do presidente questiona a autenticidade dessa gravação. A Polícia Federal não informou quando vai enviar as perguntas ao presidente e nem quanto tempo ainda vai levar para terminar a perícia nos gravadores e nos áudios.
mas já tinha adiantado na semana passada que esse processo podia levar até 30 dias. De qualquer forma, Fachin definiu um prazo para que a polícia conclua o inquérito envolvendo o presidente: 10 dias. Segundo o ministro, isso é porque uma pessoa relacionada à investigação está presa. Roberta Funaro, que é irmã do doleiro Lúcio Funaro, apontado como o operador do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Os dois também estão presos. Quando o inquérito for concluído, a prisão de Roberta pode ser reavaliada. Enquanto recalculava os passos que dará na esfera jurídica, o presidente Temer tentou mais uma vez sinalizar que tem força política para levar adiante as votações no Congresso. Mas não deu muito certo. Sem acordo com a oposição, o principal tema de interesse do governo no Senado, a reforma trabalhista, ficou para a semana que vem. A nova data para tentar votar na Comissão de Assuntos Econômicos? Terça-feira, 6 de junho. Justamente o dia em que está previsto o início do julgamento da ação contra a chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Para a oposição, vai ser difícil votar qualquer assunto importante nessa data. Outro motivo de apreensão é a posse do novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, que está marcada para hoje à tarde. Um grupo de deputados e senadores teme que o ministro atenda à pressão de investigados na Lava Jato para mudar o diretor da Polícia Federal, Leandro Daiello, e controlar as investigações. Daiello é diretor da Polícia Federal desde 2011. O ministro vai dar uma entrevista coletiva logo depois da posse. O deputado Júlio Delgado diz que se Torquato não pretende agir para frear a Lava Jato, já deveria deixar isso bem claro hoje. Era importante que ele viesse afirmar a continuidade das investigações e a manutenção do diretor da PF. Se ele fizer alguma modificação, fica explícita a sua indicação para o Ministério. E se isso acontecer, certamente, no mínimo, retarda um pouco a Lava Jato. E nesse momento que todos nós queremos é a continuidade das investigações. O deputado Carlos Marum, vice-líder do PMDB, defendeu a escolha do novo ministro. O presidente não quer travar a Lava Jato, senão ninguém quer travar a Lava Jato. Obviamente o que se busca é legalidade. E o ministro Torquato tem as condições, ele de prestigiar a Lava Jato, sem que a legalidade seja ofendida. Outra decisão que o ministro Edson Fachin tomou foi a de separar os inquéritos de Michel Temer e do deputado Rocha Loures do caso do senador afastado do PSDB, Aécio Neves. Aécio também foi citado por Joesley Batista. Segundo a delação do empresário, Aécio disse que deveriam ser aprovadas as leis de anistia ao Caixa 2 e a de abuso de autoridade. Ana Checo. Começamos com a notícia de que, enfim, saiu o acordo de leniência com a JF, dona da JBS, acordo fechado com o Ministério Público Federal. Os procuradores afirmam que é o maior acordo desse tipo no mundo. Olha, a empresa vai ter que pagar mais de 10 bilhões de reais e esse valor pode dobrar depois de corrigido. Vamos falar com o Fabiano Andrade, que ele tem detalhes dessa negociação que saiu tarde da noite, né? Fabiano, bom dia. Bom dia para você, Chico, Ana, um bom dia a todos. As negociações para o acordo de leniência começaram em fevereiro desse ano, em paralelo aos acordos de delação premiada firmados pelos executivos da JF. Inicialmente, o Ministério Público Federal propôs que a empresa pagasse uma multa de 11 bilhões e 100 milhões de reais num prazo de 10 anos. Os executivos da JF recusaram essa proposta, mas mantiveram a negociação com os procuradores. Até que ontem à noite, finalmente, saiu o acordo. A JF vai ter que pagar 10 bilhões e 300 milhões de reais, agora num prazo estendido de 25 anos. Os pagamentos já começam a partir de dezembro deste ano e o dinheiro vai ser dividido da seguinte forma. 6 entidades vão receber 8 bilhões. Os fundos de pensão dos servidores da Caixa e da Petrobras, o BNDES, a União, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e a Caixa Econômica Federal. Os outros 2 bilhões e 300 milhões da JF devem ser pagos em projetos sociais nas áreas de educação, saúde e no combate à corrupção. Nesses próximos 25 anos, a multa vai ser corrigida pelo IPCA e pode alcançar 20 bilhões de reais.
Para se ter uma ideia, a multa aplicada à JIF, que é controladora do grupo JBS, é maior do que as da Odebrecht, Braskem, Andrade Gutierrez e Camargo Correia somadas. Segundo o Ministério Público Federal, esse é o maior acordo de leniência já firmado no mundo. Os acordos de leniência são uma espécie de delação premiada das empresas. O documento com as cláusulas da multa da JBS e da JIF deve ser assinado nos próximos dias. Chico e Ana. Obrigado.